E dizer que, eu não sei se vou botar minha apresentação ou se eu vou falar assim, eu sou vintage nesse ponto, ainda não consigo, talvez. Eu posso ficar falando aqui também, mas eu ainda me sinto mais confortável, ainda gosto mais de falar com a apresentação. Mas pode mudar, pô. Ah, obrigado. Então eu vou aproveitar, ficar em pé com outro vício. Isso assim na aula, né? Porque pelo menos deu, né? Eu acho que, acima de tudo, eu acho que o mais legal é que a gente, obviamente, se conhece há muito tempo, sempre se conversa. Tinha um certo tempo que a gente não se encontrava pessoalmente. Mas eu acho que a mensagem toda, eu estou extremamente confortável, porque a mensagem toda faz muito sentido entre todos que já falaram antes de mim. Eu estou com uma dificuldade maior ainda, né, de falar depois do Barroso e depois da Lavínia. E o único com abordagem vintage, com a apresentação. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que o pointer é no meio, não é? Ou não? Ou é atrás? Deve ser no meio. Bom, então, eu acho que o recado rápido, porque eles já falaram disso. Transição energética tem um padrão historicamente longo. E eu não vou explorar tanto, mas eu acho essa parte muito interessante de ser mencionada, né? O motor da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, foi o carvão. A máquina térmica de Watt, ela foi patenteada em 1769. E o carvão só atinge 50% da matriz energética mundial em 1900. Ou seja, no século do carvão, ele ganhou participação, mas ele só vira hegemônico no final do seu ciclo, quando você já tem o marco da indústria moderna de petróleo, perfuração no campo de Tutsville em 1859 pelo Coronel Drake. E aí o petróleo só passa o carvão no pós-guerra. Se pegar o gás, o campo de Tutsville era gás associado. Além de petróleo, tinha gás. No entanto, o gás ele só ganha uma expressividade de mercado nos anos 80 e 90, com a aceleração de mudanças regulatórias e inovações tecnológicas que disseminaram mundialmente o gás, sobretudo na área elétrica. Agora, se o padrão histórico é lento, a gente tem um desafio grande pela frente, que é justamente a questão já abordada também das mudanças climáticas. Parar com que tenhamos que ser mais rápidos. Agora, como justamente coordenar essa necessidade de acelerar a transição energética com demanda crescente energética no mundo, né? Então, várias pistas já foram colocadas aqui, é isso que eu vou reforçar, mas chamando a atenção que a agenda de sustentabilidade, muitas vezes as pessoas focam apenas no aspecto ambiental. E se a gente for olhar, há toda uma construção do conceito que resulta em resultados práticos de intervenção e de negociações no âmbito de mudanças climáticas, que é justamente uma ida, inicialmente, à questão ambiental, a sustentabilidade, energia sendo um fator de impacto muito forte, e uma preocupação muito grande com a questão local, com poluição local, que é o que, de certa forma, a China está passando agora. Depois, em 92, você tem a inserção da questão econômica. Então, olha, tudo bem, tem já o peso da questão das mudanças climáticas, como você efetivamente monta a estrutura quadro na ONU e estabelece todas as bases para negociações, todo o arranjo institucional para negociação. Você fala, não, tudo bem, a questão ambiental é fundamental, mas olha só, tem muitos países que ainda estão no processo de desenvolvimento e que vão aumentar suas emissões, vão aumentar o consumo de energia, vão aumentar suas emissões. Então você
introduz a questão do desenvolvimento econômico dentro do equacionamento da abordagem de sustentabilidade. E, finalmente, em Joanesburgo, em 2002, você coloca a questão social também e das necessidades básicas, o que acaba levando a uma necessidade de expansão, mesmo descarbonizando, uma necessidade grande de expansão da oferta de energia para atender essa demanda e reduzir a pobreza energética. Então, basicamente, hoje, o que a gente vê como conceito de sustentabilidade, ele envolve 3 dimensões: a ambiental, a econômica e a social. Então, é isso que toda a negociação de mudanças climáticas busca alcançar. Entrando na parte de governo propriamente, né? Então, antes aqui de começar, eu estava conversando rapidamente com a Lavínia, falando assim, não, a transição energética que o governo está fazendo. Bom, a transição energética, o Barroso também falou disso, a transição energética no Brasil talvez tenha começado em meados dos anos 70, não pela questão ambiental, mas pela questão de segurança do abastecimento, quando você acelerou uma série de programas, tanto na área de biocombustíveis, quanto na área elétrica, de grandes hidrelétricas, que, bom, tem setbacks, né, tem reversões no processo, mas se você olhar do ponto de vista do processo histórico, você tem um processo já no Brasil muito inequívoco de transição energética. E a prova disso é o fato do Brasil, mesmo sendo um país em desenvolvimento, mas tendo essas vantagens, ele se comprometeu, inclusive, com uma meta de redução no Acordo de Paris, ousada para um país em desenvolvimento, mas factível para as condições reais que você tem no Brasil. Então, eu não vou poder detalhar isso aí, porque, além de tudo, além de vintage, estourou o tempo. Mas o importante é só dizer o seguinte, a Lavínia mencionou isso, há várias contas. A de energia tende a continuar subindo, na verdade a gente vai alterar a derivada segunda, né? Em homenagem aqui ao nosso matemático do Paulo. Então a gente vai desacelerar as emissões, mas a tendência, pela questão econômica e social, é que você aumente as emissões. Tem várias outras coisas que você vai precisar equacionar também. Esse é o último dado oficial de emissões, que é de 2015. A gente percebe que já houve um efeito significativo, e isso tem muito a ver com políticas públicas, com a retomada do etanol com flex fuel, depois a política do biodiesel, uma série de inovações no setor elétrico que permitiram a entrada de bioeletricidade e em tempos mais recentes, né, de biogás. Então, tem coisas acontecendo, mas tem desafios significativos ainda, sobretudo porque, de novo, a tendência é a conta de energia subir, desacelerar, mas subir. E o que o governo tem feito? Eu acabei optando, ao invés de tinha uma série de lâminas de coisas que a gente vem apresentando, coisa mais focada, mas eu achei que ia ser melhor fazer uma conversa mais geral. Então, sobretudo nos últimos 2 anos, o governo tem feito um esforço muito grande de, em linha com o que o Barroso, até porque ele estava lá, e a Lavínia apontaram, né? É necessário você desenvolver, desenhar estruturas de mercados que promovam maior abertura, maior competição, maior atração de investimento privado. Porque eu não preciso aqui me alongar sobre as condições das contas públicas no Brasil e do problema fiscal. Então é preciso que o arranjo legal e regulatório ele comece a sinalizar, ele dê sinais econômicos que levem aquelas decisões que todo mundo espera na linha da economia de baixo carbono. Agora, isso não é fácil, tem uma série de desafios. E pode parecer contraditório, está querendo baixar as emissões e está revitalizando a área de petróleo,
criando condições para o mercado de gás crescer, etc. E tal. Mas não, acho que já foi colocado, né, na mesa aqui, tanto pelo Barroso quanto pela Lavínia, que, na verdade, essas coisas têm justificativa. Então, você tem a questão de como ancorar a despachabilidade das fontes por conta das intermitências e da volatilidade de oferta das novas renováveis. Então isso tem um papel para o gás. Assim, lembrando, por exemplo, eletromobilidade, hoje o país que mais tem uma maior proporção de veículos elétricos é a Noruega. Na verdade, a Noruega usufruiu do Global Pension Fund, que foi montado, o maior fundo soberano do mundo, foi montado muito em cima de resultados da indústria de petróleo e gás. Então, na verdade, transição energética é processo. E essas coisas elas podem não fazer sentido no primeiro momento, mas é aqui que hoje a gente vai gerar renda para ajudar a financiar inovações tecnológicas e transformações que ajudem a acelerar o processo, como bem colocaram tanto a Lavínia quanto o Barroso. Enfim, a gente tem se envolvido no governo numa série de coisas, tem nas consultas públicas aí falando da CP33 também. Basicamente tudo vai na mesma linha. Abrir mercados, torná-los mais competitivos, mais eficientes e que deem as sinalizações econômicas corretas. Coisas específicas como o RenovaBio, tentando internalizar as externalidades. Então, aquilo que o mercado não capta, porque você está falando de uma externalidade, como é que você constrói um mercado para conseguir internalizar isso e dar a sinalização de preço correta para o mercado. Enfim, tem várias outras coisas eu queria destacar, até pelo gancho na frente, com mais 2 pontos. O ProQR, para quem não sabe, é uma associação que tem com a GIZ, a EBE tem participado disso, para viabilizar uma PID, né, sobre combustível sustentável de aviação, e a partir de uma coisa extremamente inovadora, não é para agora, é para depois de 2030, talvez para depois de 2040, que é você fazer combustível sintético de aviação a partir de sequestro de carbono da atmosfera, ou eletrólise da água, e tecnicamente a coisa está equacionada, é uma questão de... A gente vai entrar na fase piloto, depois na fase de demonstração, e buscar a economicidade dessa tecnologia. E mencionar também o Rota 2030, que também cria uma série de incentivos para aumento de eficiência na área automotiva. Então, o resultado disso, acho que também o Barroso já destacou, além da gente ter uma participação na matriz energética primária significativa das renováveis, né, 43%, a perspectiva, isso aqui é justamente as projeções do PDE 2027, para os próximos 10 anos é aumentar ainda, então chegar em torno de 48% da matriz energética primária renováveis, sobretudo por conta do crescimento da biomassa e das outras renováveis. Isso eu não estou botando nessa conta o que ajuda para a economia de baixo carbono, o gás natural e a própria nuclear. Bom, mesma coisa acontecendo para a elétrica, embora haja uma redução, mas parte da projeção não tem a definição de qual é a fonte, então para atendimento de ponta, então a depender do que acontecer, você pode até manter o percentual, e como o Barroso destacou, mundialmente a gente está falando de 15% de renováveis na matriz elétrica, e internacionalmente, nos países da OCDE, até menos do que isso, em torno de 10, 11%. Então, eu estou nos meus últimos 5 minutos, eu vou ter que acelerar,
Então, eu resolvi dar um enfoque, isso não foi combinado com o Barroso, mas o diagnóstico é exatamente esse, onde é que, dado tudo isso que a gente falou, onde é que está a grande chance de descarbonização no setor elétrico, e aí discutir um pouco a questão da eletromobilidade, né? Então, vários motivos, eu não vou me detalhar, até porque eu só tenho 5 minutos, passando em alguns países por segurança energética, mudanças climáticas, poluição local, cidades inteligentes, conectividade, inovações tecnológicas, bem integração do setor elétrico e automotivo, bem como novos negócios associados a isso, então cria toda uma nova cadeia de valor. Agora, para chegar a essa imagem que é muito bonita, na verdade tem muito desafio, né? Então, eu estou falando especificamente da eletromobilidade. Sobretudo a questão da economicidade, da preferência dos consumidores, que é o ponto que eu vou falar um pouco mais aqui na frente. Mas também o tempo e o custo de adaptação de infraestrutura para isso e alguns efeitos derivados da disseminação, né, da tecnologia não previstos originalmente. Atualmente já há muito paper no cenário internacional discutindo esses efeitos. Só para dar um exemplo, o preço do lítio e do cobalto de 2014 para cá cresceu 4 vezes. Então, tipo assim, enfim, tem uma série de desafios aí pela frente. Isso aqui eu acho que é o ponto-chave de por que o biocombustíveis ainda terá, e isso explica também pontos que a Lavínia levantou, e o Barroso, tanto da BP quanto a Shell, investindo fortemente em biocombustíveis no Brasil. A Shell, em particular, com a Raízen, talvez tenha se tornado um dos principais players no mercado de biocombustíveis. A Equinor também fazendo esse movimento muito forte em outras opções, mas o fato os preços ainda são muito elevados. Quando você compara o tipo de veículo, tem a questão da preferência do consumidor, que é importante. E esse eu acho que é um fator fundamental que a gente precisa ter na cabeça. No Brasil, apenas 6% dos veículos leves vendidos, eles têm preço acima de 80 mil. E aí a gente vê aqui, e muito mais, eu não vou entrar no detalhamento, mas a gente vê a ordem de grandeza de outros preços de veículos híbridos e elétricos. Daí a gente consegue entender por que a visão da EPE é de um crescimento moderado de híbridos e elétricos no Brasil. Tem um ponto que eu não vou poder me alongar, talvez nas perguntas, é que a gente não coloca dentro da EPE micro-híbridos e mini-híbridos como híbridos e elétricos, que na verdade a gente entende que são um motor a combustão interna com algumas inovações incrementais, e ele não se move por potência elétrica, ele se move por combustível. Então, por isso a diferença. Isso faz com que você chegue em 2030, por exemplo, com 4% do licenciamento. E basicamente a gente está falando por conta da característica do mercado brasileiro, a renda brasileira e o padrão desse mercado. Bom, implicações, já estou terminando, implicações de políticas públicas do ponto de vista de eletromobilidade, incrementar a estrutura de apoio de ciência, tecnologia e inovação, sobretudo nas tecnologias em que o Brasil tem vantagem comparativa e dentro da realidade nacional. Então isso tem acontecido, por exemplo, a Toyota anunciou ontem, já tinha uma perspectiva, mas ontem ela anunciou que lança em 2019 o híbrido Flex no Brasil. Já ouvi o pessoal da Toyota colocar que a Toyota do Brasil, que a Toyota do Japão está interessada em eventualmente disseminar essa tecnologia no mundo, e também está interessada numa outra tecnologia que está em estudo, que é veículos com célula combustível a hidrogênio, veículos elétricos, célula combustível a hidrogênio, com o combustível sendo produzido a partir de etanol, né? Então isso tem a ver com o que eu mencionei anteriormente, que é a alta do preço do lítio e do cobalto. Isso foi um limitador dito pela Toyota para o aumento da produção de Prius o ano passado.
mundialmente. Fazer roadmaps realistas, porque a gente não tem dinheiro público suficiente para isso, a gente precisa de dinheiro privado, então não adianta a gente enxergar coisas que não vão ser viáveis de serem mantidas, sustentadas, e focar no princípio de políticas sem arrependimentos, né? No regret policy, que pensar em priorizar transportes de massa, vários deles com possibilidade elétrica, sobretudo em buscar soluções sinérgicas em cidades com bacias aéreas saturadas. No caso de São Paulo, você tem nichos no Brasil onde a eletromobilidade pode entrar e pode jogar um papel relevante, não só pelo preço, mas por limitação regulatória por conta de poluição local e todos os danos à saúde pública que isso pode levar, e a recuperação desse dinheiro, então um dinheiro que está sendo gasto num aspecto, ser recuperado em outro, que é a redução de gasto com saúde pública. Agora, a gente precisa ter clareza que a gente precisa balancear o ritmo de entrada, olhando em particular para evitar a destruição de tributação e soluções difíceis de serem sustentadas. E, sobretudo, eu acho que isso é uma coisa que o Barroso batia muito com a gente lá na EPE, a gente tem que tomar cuidado para não promover com políticas públicas o lock-in tecnológico. A gente tem que criar condições no governo para que as tecnologias disputem, para você evitar justamente financiar o Blu-ray, né? Então, a gente não sabe qual tecnologia que vai ser vencedora. Então, a gente tem que colocar um marco regulatório que permita a competição das tecnologias, de tal forma que a gente minimize o risco de queimar dinheiro público. Então, só para fixar naquela coisa neurolinguística de que imagem ajuda bastante, soluções sinérgicas. Então, em vários países da Europa onde a eletromobilidade está acelerando, você tem redes de metrô e de VLTs muito amplas e que são eletrificadas. Então, isso permite veículos menores de 2 lugares ou 2 lugares e um espacinho atrás, que reduz o custo do veículo. Então, a gente não tem nada disso no Brasil. Então, a gente precisa fazer o básico e dar as condições regulatórias e legais para que essas novas tecnologias floresçam. Porque, de novo, mesmo em país desenvolvido, se a política não for sustentável, se ela não observar aquilo que eu falei lá atrás, que sustentabilidade ambiental também tem um componente social, também tem um componente econômico, o processo na vida real é difícil. E para concluir, então, basicamente, a mensagem a gente tem muitos desafios, sobretudo melhorar o ambiente de negócio e promover eficiência setorial na área de energia. E o desenvolvimento do desenho e da implementação desses novos mercados que ajudarão na economia de baixo carbono, né, na aceleração disso. Mas a gente tem muitas oportunidades, em particular, aquelas que são drop-ins, que são os biocombustíveis, e aquelas que têm que tem custo efetivo baixo para atingimento de metas, e aí eu estou falando também do gás e de várias outras novas renováveis já mencionadas aqui na mesa. Então, para fazer um wrap-up, pergunta-chave qual o ritmo da transição energética? Novamente, tem desafios, né, a serem superados, mas tem muitas oportunidades. O Brasil está muito bem posicionado nisso. E para finalizar, eu acho importante, nessa questão da flexibilidade que você vai precisar nesses novos mercados, deixar uma mensagem clara de que o gás do pré-sal e o GNL eles são, de certa forma, complementares, porque o GNL vai te permitir uma flexibilidade que talvez um gás associado do pré-sal tenha dificuldade de prover nesse ambiente mais competitivo que a gente está entrando. E que, efetivamente, tanto os biocombustíveis quanto o gás natural serão fontes extremamente relevantes na transição energética. Em particular, no caso brasileiro, como já foi apontado também na mesa. Bom, era isso que eu tinha para colocar. Agradeço a oportunidade mais uma vez e o privilégio de estar aqui nessa mesa tão
tão rica.